Você ouvirá agora uma palavra que foi ministrada na Missão da Fé Apostólica da cidade de Balneário Pissarras. Segundo Reis, capítulo de número 5, versículo de número 1, 2 e 3. Diz: Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói, valoroso, porém leproso. Só o versículo 1. Obrigado, querido. Ao longo dos anos, especialmente a história da nossa igreja, de tempo em tempo, Deus tem me feito retornar a esse lugar chamado Segundo Reis, capítulo 5, pode deixar, versículo de número 1. Porque a história aqui escrita é o retrato falado de muitos de nós, ou em algum momento da vida, todos nós. Cheios de altos e baixos, na maioria das vezes, vivendo o extremo dos dois. Altos em algumas áreas, em alguns aspectos. Alto em algumas circunstâncias, em alguns fatos, em algumas vitórias, porém, bem baixo em outras. Tão baixo que parece que há um desequilíbrio dentro desse ser chamado nós. Ou será que você já não viveu isso? Uma boa época de romance e amor no seu relacionamento, no seu casamento, mas um péssimo momento na sua vida financeira. Ou então, um bom momento profissional, de conquistas e celebrações, de resultados, porém, na contramão, um péssimo momento dentro do relacionamento. Naamã é esse camarada que está vivendo isso. Existem muitos fatores aqui que o destacam como um grande homem. Porém, o grande problema da vida de Naamã é exatamente o porém. Olha de novo. Capitão, comandante, grande homem, muito respeitado, homem, porque isso nesse tempo era qualidade e ainda é, homem herói, valoroso, vírgula, porém leproso. As coisas poderiam estar indo bem, mas elas não estavam perfeitas, porque havia um porém. Se não o bastasse com tantos adjetivos que o qualificam como um grande homem, Naamã se torna aquela personagem, ou aquele personagem, que nos ensina como não fazer. A grande maioria destacada na Bíblia nos ensina segredos. Quando estudamos a sua história, de como fazer, de o que fazer. Mas Naamã é o camarada, o cara que nos ensina como não fazer, quando se precisa de um milagre. Porque sendo ele o maior necessitado do milagre, foi ele também a maior oposição para que Deus não fizesse o milagre. Gente, o caso é sério. Porque ele, como personagem bíblico, projeta-nos
a entender que muitas vezes ao longo da vida, no que diz respeito aos milagres que Deus quer fazer em nós, muitas vezes Deus não pode, porque o maior inimigo de Deus em relação aos milagres que Ele quer fazer se opõe. E olha, nem sempre é o diabo não, tá, irmãos? O diabo é inimigo. Gosto muito do apelido carinhoso que o pastor Edson deu a ele. Não é o pastor Edson, o pastor Edson deu ao diabo. Acho que não foi nem ele, mas eu só escutei isso do pastor Edson. Um diz que é capeta, diz que é lapeta. Não é pra cá não, é pra lapeta. É lá, não é cá não, é lá. Mas ele não é a maior oposição em relação aos milagres que Deus quer fazer. E assim, por mais que ele se oponha, ele não pode impedir. Ele não tem poder ativo, nem de determinação para impedir o milagre que Deus quer fazer. Então existe um inimigo pior. O pior inimigo que Naamã estava enfrentando chamava-se Naamã. A maior oposição que nós podemos enfrentar na vida em relação à grande obra de Deus em nós, somos nós mesmos. Porque Deus não vai fazer aquilo que você não permite que Deus faça, mesmo Deus uma vida inteira falando que quer fazer. Aí Deus fala através do louvor, Deus fala através de uma pregação domingo que nem hoje, Deus fala através do profeta, Deus fala através do sacerdote, Deus fala através da tua sogra, Deus fala através da tua esposa, Deus fala através das crianças, Deus até usa o passarinho para falar. Mas se você não abre o coração e aceita o que Ele está falando, então toda a obra que Ele quer fazer fica retida. Porque Ele só pode fazer aquilo que eu permito que Ele faça. Respeitador, avança de acordo com o espaço que Ele tem. Quanto mais espaço eu dou, mais áreas da minha vida Ele ocupa. E as áreas de maiores lutas ao longo de uma vida, por ordem lógica, revelam um fato. O fato de que as áreas de batalhas que têm menos resultado, mais insucesso na minha vida, são as áreas que há mais relutância da minha parte de deixar Deus ser Deus. E ponto final. Você pode chamar de mágoa, você pode chamar de trauma, você pode chamar de ferida, você pode chamar de cicatriz, você pode chamar de decepção, você pode chamar do que você quiser, mas de fato o que comunga com essa verdade é que Deus é ausente ali. Porque se Deus está ali, então sai a mágoa, sai a depressão, sai a ferida, sai a angústia, sai! As trevas e a luz não ocupam o mesmo lugar. Apaga essa luz de novo, Lucas. Acende as duas agora. Ah, foi embora a escuridão? Apaga de novo. Acabou a luz, voltou a escuridão. Vamos expulsar a escuridão? Acende. Aí, apaga de novo. Acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Tem gente que vive assim. Pode ser aceso. Traz Deus para esse lugar que eu garanto que isso daí que está aí há muito tempo vai embora. Vai embora. Tem coisa que só entra na casa, diz a Bíblia, porque a casa está vazia. Casa vazia. Casa vazia. Ela acaba sendo ocupada. Não é esse camarada, irmãos. Deus quer fazer e Ele não quer deixar. Com muita relutância, aos trancos e barrancos, sobre um ambiente de muita cobrança, Ele vai aceitar. Mas a história, o desenrolar da história vai revelar
que mesmo com aceitação existe muita resistência. Olha só, a Bíblia diz assim, deixa eu encurtar a história, que a menina que trabalhava na casa de Naamã, uma escrava que tinha sido levada de Samaria e agora servia na casa desse homem, diz assim para a mulher dele: se o meu senhor Naamã soubesse, minha senhora, que lá em Samaria tem um profeta, ele iria lá, o profeta oraria por ele e ele seria curado. A menina fala para a esposa muito atenta, querendo uma mudança na sua casa, na sua história, na sua vida, porque de fato não deveria ser fácil ser esposa de leproso. Porque assim, irmão, vou falar de novo. Comandante, ele era para o exército. Um grande homem diante do seu senhor, ele era para o rei. Respeitado, ele era diante das pessoas na rua. Valoroso e herói de guerra, ele era diante dos inimigos. Mas leproso, ele era em casa. Apaga a luz. Ele era em casa. Vale a pena ser aplaudido lá fora e vaiado dentro de casa? Não dá vontade de levantar e ir embora numa pregação como essa? Eu estou com vontade de fazer isso. Se você fizer, eu vou entender. Irmão, fecha a porta. Não, para mim, pedir fechar a porta para mim não é para vocês, não. Mas não dói. Não é uma dura realidade. Aplaudido lá fora, vaiado dentro de casa. O que a esposa dele faz? Ela vai até ele e o persuade a mudar aquele coração duro. Amor, vai para a igreja. Amor, vai ouvir a palavra. Se preocupa não com o pastor lá, ele pega mais no pé das irmãs. O pastor é no pé dos irmãos, mas o pastor é no pé das irmãs. Você não vai no encontro de casais, mas vai no domingo. Brincadeira. Tem sim. Por que com a esposa se esforça a esse ponto? Porque ela sabe, irmão, que depois de uma noite como essa, um homem que aceita uma palavra dessa faz com que uma mulher leve um homem melhor para casa. E não importa, querido, o quanto bonito você seja, o quanto bom você seja, sua esposa sempre vai achar um defeito querendo que você se torne uma pessoa melhor. Ela vai e fala com Naamã: Naamã, meu amor, tem um profeta lá em Samaria, assim. Só que Naamã tem todo um protocolo por causa do lugar que ele ocupa. Naamã vai e fala com o rei dele, esse que a Bíblia chama de seu senhor. O rei, cheio de gratidão em relação aos feitos de Naamã, diz: não, vamos. Se tem que pagar, nós vamos pagar. Pode acender a luz, por favor. Obrigado. Se tem que pagar, nós vamos pagar. Se tem que ir, nós vamos fazer. Você merece, você é um homem importante. O rei ali da Síria escreve uma carta e manda para o rei de Samaria. O rei de Samaria recebe a carta. A questão era que havia ali um acordo de paz entre os dois, mas quem estava sobre o comando era o rei da Síria. Então o rei de Samaria recebe a carta, lê a carta, e toda a explicação do rei da Síria: estou mandando até você, comandante do meu exército, um homem muito importante, para que este homem seja curado da lepra. Falaram que tem um profeta aí, assim. O rei de Samaria pega aquela carta da mão, fica indignado, fala assim, ele amassa e joga fora. Fala assim, não é possível, esse homem está arrumando agora uma briga, ou ele está querendo uma guerra. Está pedindo para mim fazer algo que ninguém dá conta de fazer. O homem é leproso, vai resolver como? Eliseu fica sabendo tudo isso, vai até o rei e diz: ô rei, pode mandar vir. Pode vir.
Por quê? Porque vir para a igreja resolve. Pode mandar vir, rei, porque aqui tem palavra. Não é aqui, eu estou falando Eliseu. Pode mandar vir, porque o pessoal do louvor se entrega na presença. Pode mandar vir, rei. O pessoal é muito louco, mas o pastor é barbudo, mas o pessoal ora mesmo. Esses dias eu fui convidado a pregar numa igreja. Aí quando eles viram a minha foto, cancelaram na hora a agenda. Só para nós aqui, não conta para o Efraim nem para Elisângela, que estava envolvido no rolo. Aí eu falei assim, olha, avisa lá que o pastor sou barbudo. Aí a pessoa disse assim, vê com o pastor se ele não tira a barba e vem pregar. Eu poderia tirar, não é minha religião, é minha alma, é minha alma. Quando eu sonho comigo, meu sonho na minha imagem à noite, eu estou de barba. Meu sonho. Por quê? Porque de alguma forma é algo da minha alma. Não é espiritual, é da minha alma, não é espírito, é alma. Mas resolveria eu tirar a barba hoje, pregar amanhã e semana que vem deixar a barba crescer de novo? Ou a pessoa ir lá no meu Facebook e ver que os últimos anos quase tudo eu estou de barba? Seria incoerência, não vai dar para pagar toda a minha história de vida. Manda vir, ô rei, manda o Naamã vir. Naamã vai. Se apresenta ao rei de Israel, o rei da Síria. Se apresenta então à casa do profeta. Aí começa uma longa história, amados. Porque aquilo que na cabeça dele seria simples, vai exigir um processo. Aquilo que na cabeça dele assim, seria num vapt-vupt, vai exigir que as coisas aconteçam gradativamente. Existem etapas. Etapas das quais ele não está disposto a obedecer. E olha, as coisas de Deus só acontecem do jeito de Deus. Esse talvez seja um grande problema. E se não bastasse, além das coisas de Deus acontecerem do jeito de Deus, o jeito de Deus é o jeito mais difícil que tem para fazer as coisas. O jeito de Deus vai requerer renúncia. O jeito de Deus às vezes vai requerer humilhação. O jeito de Deus às vezes vai requerer submissão. O jeito de Deus sempre vai requerer obediência. E se nós não cumprirmos cada uma destas exigências, infelizmente nós acabamos falhando em todas. Eu preciso dizer isso de novo. O jeito de Deus é o jeito mais difícil de fazer as coisas. Sabe por quê, Lucas? Porque do jeito de Deus tem que ser tudo certinho. Do jeito de Deus tem que ser santo. Por isso o jeito de Deus é o jeito mais difícil de fazer. Mas nós já sabemos que quem faz o jeito de Deus é abençoado. O problema não é a nossa convicção quanto ao resultado. Porque nós sabemos que se fizermos do jeito de Deus, não tem como dar errado. Não tem como dar errado do jeito de Deus. Então o nosso problema não é quanto à convicção do resultado. O nosso problema é quanto às nossas ações antes dele. Porque às vezes o Senhor vai falar assim, vai lá e abraça. E parece bobo, tá? O Senhor vai dizer assim, faz que nem eu, meu filho. Perdoa. Senhor, perdoa. Porque perdoar é melhor do que perder. O Senhor vai dizer assim, shh. Amém. Shh. Amém, Senhor, amém. Shh. Shh. Quieto. Não fala agora. Calma. Não é hora ainda. Espera. E aquilo dentro de nós assim. Porque a demanda da alma, quando está sufocada, ela precisa assim, sair do estado de ansiedade
A demanda da alma, diz a Bíblia, exige que nós saiamos do estado de ansiedade. Eu disse algumas vezes, ansiedade são duas coisas. Derivada da palavra anseio. O que é anseio? É um desejo interno de algo externo. Então eu anseio, você olhou, está com sede, você ansiou tomar água. Salmo 42, como a corça suspira por água corrente, assim anseia, assim deseja minha alma. É anseio, é um desejo interno por algo externo. Mas a segunda palavra é ânsia, que diz respeito a mais exatamente esse texto. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ânsia é o que, irmão? É a necessidade de tornar externo algo interno que está me fazendo mal. Por isso é isso que a gente faz. Quando você não aguenta a demanda da alma, você precisa vomitar em alguém. Você tem que vomitar. A alma está assim, aquilo está aqui, está fazendo mal. Aí o Senhor diz assim, engole. Aí você vai dizer, você já deve ter passado por isso. Quem sofre de refluxo, e eu passei por isso muito tempo, sabe o quanto é difícil. Aí vem aqui na boca assim, você está num lugar que não tem como você jogar para fora. Vem até aqui, aí você faz assim, O Senhor diz, engole. Engole. É o que a Bíblia quer dizer, Lucas, quando a Bíblia diz assim, que nós devemos servir o mel e engolir o fel. Porque fel é exatamente esse líquido ácido ali na questão do animal, que representa o quê? Esse suco gástrico que volta da nossa boca. Engole. Deus está tratando Naamã. E a tratativa de Deus é para que esse milagre aconteça. Mas para que esse milagre aconteça, as coisas de Deus precisam acontecer do jeito de Deus. Por isso que, antes da operação do milagre de Deus na vida de Naamã, Deus vai fazer algo que Ele faz assim, com detalhes em relação a nós. Antes do milagre vem um ensino. Olha que legal, gente. Tem coisas que a gente estraga, não é porque veio com defeito, é porque a gente não leu o manual de instrução. Antes de Deus dar o milagre, Deus ensina. Já deve ter passado por isso algumas vezes. Deve ter enfrentado dificuldade, porque comprou alguma coisa e não soube usar, porque você ignorou a etapa do aprendizado. Deus falou assim, vou ensinar ele. Vou ensinar. Por que ele precisa ser ensinado? Porque Naamã é muito relutante em relação à palavra do profeta. Ele para na porta da casa do profeta. O profeta Eliseu não sai para atendê-lo como ele estava acostumado a ser recebido. Não há honraria, não há um recebimento com flores, com confetes, com tapete vermelho. Não há. Ele manda o servo dele, ele fala, vai lá e diz para o leproso que ele tem que dar 7 mergulhos lá no Rio Jordão. E se ele der os mergulhos no Rio Jordão, segundo a palavra que eu tenho dito, ele ficará curado. É simples. Não é. Não é. E a falta de simplicidade que há no coração de Naamã em relação a esse pedido vai ser revelado através de suas atitudes. Porque a Bíblia diz assim, deixa eu me localizar aqui. Quando Naamã ouve esta palavra do profeta, algumas coisas se manifestam, e eu chamo de a síndrome da lepra. Primeiro ele fica indignado. Mas olha que esse homem não saiu, não me recebeu. Mas como assim? Eu vim de longe esperando conhecê-lo e ele não veio aqui me dar atenção. Segundo, ele fica questionando. Gente, questionamento é um problema assim, olha, muito sutil, mas muito real no que diz respeito à obediência. Quanto mais questionamento, menos obediência.
Nem sempre vamos concordar em tudo, mas em tudo nós devemos ser obedientes. Terceiro, manifesta contrariedade, porque ele diz: mas eu mergulhar no Rio Jordão? Mas não tem rio melhor lá na minha terra? As águas lá não são mais limpas? Mas não tem a ver com o lugar, não tem a ver com a água, tem a ver com a obediência em relação à palavra. Quarto, ele manifesta insubmissão, e isso é uma grande preocupação. Por quê? Ele tem dificuldade como líder, como chefe, como alguém de curso, como alguém de estudo, como alguém de reconhecimento, como alguém de respeito, como alguém de prestígio. Ele tem dificuldades de ser submisso a outro líder. Isso é um problema grave. Ele tem dificuldade. E olha, trazendo isso para a vida, acaba revelando algumas deficiências que as pessoas apresentam, porque quem tem dificuldade de se submeter a líderes tem grandes chances de nunca ser um líder eficiente aos outros. Porque o padrão de submissão que as pessoas têm a você quando você lidera está relacionado ao padrão que você estabeleceu, como você submete àqueles que te lideram. Só existe uma garantia que eu conheço biblicamente falando de ser, por exemplo, um pastor eficiente. Só dá certo ser pastor se, como pastor, você tem um pastor. Porque se ter pastor é uma coisa tão boa assim, por que tem pastor que não tem pastor? Mas ter pastor é bom para os outros. Então, se é bom para os outros, tem que ser bom para mim. Acaba sendo incoerência. Não, vocês precisam ter pastor. Então eu também, como pastor, preciso ter um pastor. E a Bíblia diz: ai dos pastores que apacentam a si mesmo. Irmão, eu não resolvo parte dos meus problemas com a minha experiência de pastor. E eu tenho, hein? Eu sento com o meu pastor e deixo ele fazer isso. Como as pessoas vêm até mim e eu auxilio-as. Funciona, pastor, usar a sua experiência com você? Muitas vezes não. Por quê? Porque a palavra que é liberada precisa estar embanhada de autoridade. Por isso a palavra de Eliseu vai se cumprir se Naamã fizer o que ele falou. Naamã precisa disso. E essa insubmissão de Naamã mostra alguns fatos que eu acho interessante. Olha só, guarda aí. Naamã fez o que a menina falou. Naamã fez o que a esposa falou. Lembra aquela quantidade de pessoas que foram envolvidas? Naamã fez o que o rei de Naamã falou. Naamã fez o que o rei de Samaria falou. Mas Naamã não estava disposto a fazer o que o profeta disse. Ele foi cumprindo etapa por etapa. Quando chegou no profeta, ele não estava disposto a fazer o que o profeta disse. Naamã tinha problema de excesso. Excesso. Não era de falta, não, era de excesso. O problema dos excessos é que eles resultam em falta. Se você coloca demais em um lugar, você vai sentir a ausência da mesma coisa em outro. Ele tinha problema de excesso. Excesso de liderança. Por isso eu disse agora há pouco. Quem sofre de excesso de liderança tem que ter tudo feito do seu jeito, mesmo quando ele não está liderando. Ele não estava liderando aquele culto, ele não estava liderando aquela palavra, ele não estava liderando aquele milagre. Por isso ele sai da terra dele e vai para um outro lugar, porque quem estava na liderança era Eliseu. Mas mesmo Eliseu estando na liderança, tinha que ser do jeito da Naamã. Então, do jeito de Naamã, as coisas ficariam do jeito de Naamã. Eu gosto da frase que diz assim: quem não escuta conselho, escuta coitado.
Não importa o quão líder você seja, você não vai estar o tempo todo na liderança. Muitas vezes, para que as coisas que você lidera dê certo, você tem que se permitir ser liderado. E não vem, irmão, com a religião do Senhor é o meu pastor, porque isso é a maior prova da insubmissão do coração da pessoa. A Bíblia diz que Deus constituiu autoridades. Eu não estou falando especificamente pastor. Eu fico pensando na dificuldade que algumas pessoas têm de exercer sua profissão. Por quê? Porque tem gente, irmão, tem gente que é tão metido, que sabe de tudo nessa vida. Esses anos atrás, aí eu brinquei com um mecânico, não é o pastor Edson, mas eu levei meu carro para arrumar, deu problema, um outro carro que eu tinha. Aí a pessoa disse assim: o que aconteceu com o carro? Eu não sei. Tá, mas tu não sabe? Eu falei: eu não. Mas como assim tu não sabe? Eu falei: cara, se eu soubesse o que aconteceu com o carro, eu não ia gastar uma grana violenta contigo, eu tinha arrumado em casa. Mas tem gente que leva o carro, irmão, ele dá todo o diagnóstico, ele diz todo o problema, não sendo especialista e desfazendo do profissional que está na frente dele. Mas se sabe tudo, por que não economiza tempo do mecânico, que dinheiro e arruma? Vai fazer uma consulta no médico, ele sabe mais do que o doutor, desprestigiando a quantidade de tempo que aquele indivíduo gastou ali, pelo menos 5 longos, intermináveis anos estudando, para não poder dar um conselho. Agora, pessoas assim tornam, por exemplo, a minha vida muito mais fácil, porque aparentemente um ambiente de aconselhamento é muito espontâneo, e é. O ambiente de aconselhamento é muito interativo, às vezes até extrovertido, mas quem está aconselhando naquele momento, independente de quem seja, eu e independente de quem seja, passa por um desgaste emocional. Quem recebe o conselho, quando recebe, sai mais cheio. Quem dá o conselho, sai mais vazio. Porque alguma coisa tem que sair de um lugar para entrar no outro. Se não recebe, fica perdido por ali. Mas quem deu também se esvaziou. Por isso a vida do pastor, do crente, tem que ser uma vida contínua de oração. Tem que estar se enchendo. Não tem um enchimento único. É um esvazia e enche como um tanque de um carro. Mas tem gente que vai para um ambiente desse de aconselhamento. Irmão de Deus, tá bom. Você senta, você conversa, a pessoa conta todo o problema. Depois que terminou de contar o problema, ele começa a contar toda a solução. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Vai acontecer isso. Gente, se sabe o problema e sabe o que fazer, por que não ganhar tempo na vida? Economiza o meu e o dele. Já sabe o que vai fazer. Para quê? Vai me contar. A não ser que queira que eu coloque em prática, né? Vitor, às vezes me ajuda, mas conta tudo assim, ó. Eu vou fazer isso, porque assim, porque eu vou falar assim, porque vai fazer assim, porque vai acontecer assim. Aí a pessoa pega e fala assim: pastor, muito obrigado, o senhor me ajudou muito. Eu não fiz nada, eu não tive a oportunidade de falar nada. Talvez tenha perdido a oportunidade de ouvir um pouco da nossa experiência, do nosso dia a dia. No ambiente de aconselhamento, quanto mais você fala, menos você escuta. Guarda essa frase: quanto mais eu falo, menos eu escuto. Quanto mais eu falo, menos eu escuto. Quanto menos eu escuto, menos eu aprendo. Naamã tinha esse excesso de liderança. Não bastava fazer o que o profeta disse, o profeta tinha que fazer o que Naamã disse. Eu pensei que ele sairia, ele colocaria a mão sobre a minha lepra. Colocaria a mão sobre a minha lepra e eu ficaria curado. Ou seja, vou dizer de novo,
As coisas de Deus são feitas do jeito de Deus. Os planos dele não o levariam a esse lugar de milagre. Porque se o levasse, ele não estaria ali. Se não o bastasse, antes de ser curado, Naamã precisava ser ensinado. Antes de ser curado, guarde isso, porque repete-se na nossa vida. Antes do milagre, Naamã precisava ser tratado. Primeiro Deus ensina, depois Deus trata. Primeiro Deus ensina, depois Deus trata. E em terceiro lugar Ele faz o milagre. Algumas coisas são muito mais simples quando nós não somos crentes. E todo o milagre antes da conversão é nos apontando para a salvação. Todo o milagre antes da conversão é apontando para a salvação. É para isso que aconteceu um milagre na sua vida. Para que você, através desse milagre, conheça Cristo. Depois, então, todo milagre vai exigir ensino, todo milagre vai exigir tratamento. Naamã vai ser tratado. E essas características que ele traz com ele acabam aflorando, se manifestando, porque estão lá dentro. Em algum momento, essa passagem nos faz entender que Naamã vira as costas e pensa em ir embora. Eu pensei que ele sairia e moveria a mão sobre mim, e eu voltaria para casa curado. Quando Naamã meio que vira as costas, vai embora, 2 soldados do seu exército, provavelmente alguém muito íntimo, o para e diz: meu Senhor, se o profeta tivesse pedido coisa mais difícil, tu não faria? Ele para. Ele só pediu para o Senhor dar um mergulho no rio, 7 mergulhos no rio Jordão e ficar curado. Se não der certo a palavra do profeta, pelo menos um banho depois essa viagem quente e escaldante do deserto, já valeu. É simples o que o profeta pediu. Mas a resistência dele, eu vou dizer de novo, a resistência dele de cumprir o que é simples era por falta de submissão à liderança, à autoridade. Não é o que foi pedido, é quem pediu. Quem pediu? A abordagem desse moço é muito eficiente. Embora a Bíblia não trate com detalhes, eu fico pensando o seguinte. Fico pensando no dia a dia desse moço que acompanhava esse Naamã. E embora Naamã, esse grande homem, ele conseguia ver toda a limitação. Pensa assim. Você tem um cartão de crédito, cartão de crédito daqueles black. Aí você diz para a Aline assim: posso usar o teu exemplo? Vem para cá. Você diz para ela assim: vai na van, compra o que quiser. Ela vai na van, mas ela vai botar os produtos da gôndola abaixo. É carrinho assim, ó. Põe a mulher para casar agora, imagina, a mãe junto contigo e o pai ficou em casa e deu o cartão de crédito. Leva ela lá e olha, o que ela precisar, você pode comprar. Ela vai comprar até o que ela não precisa. Eu já vou levar um micro-ondas a mais, vai que depois de 2 anos isso dá problema, vou levar, né? O que precisa? É óbvio que depois de um momento como esse, você volta para casa com o coração cheio de gratidão. Não é só o carro que está cheio, é o coração também. Ele deu o sapato que eu queria, ele comprou o produto que eu queria, ele comprou o perfume que eu queria, ele comprou sei lá, o que eu queria, o objeto que eu queria. Voltou cheio de gratidão. Lá em casa, gratidão se manifesta com uma palavra e um abraço, dependendo de quem for, um beijo, um bom beijo.
Bom beijo. É óbvio, isso é lógico. Podendo dar tudo, ele não podia receber um abraço. Ele podia dar tudo, mas ele não podia receber um abraço. O moço deve abordar dizendo assim: meu senhor, se o senhor voltar para casa, serão mais muitos outros anos sem poder abraçar sua esposa porque o senhor é leproso. Se o senhor voltar para casa, depois de tudo que o senhor ouviu, do jeito que o senhor veio, as coisas vão continuar a ser como eram. Até aqui, nesse lugar de afronta ou de confronto, não mudou nada. Se você quiser mudança, em vez de voltar do mesmo jeito, você vai ter que dar alguns passos além, para você ter o resultado que você nunca teve. Você vai ter que fazer o que você nunca fez. O senhor tinha vontade de colocar sua menininha sentada no colo? Sim. O senhor sabe que o senhor não pode, porque o senhor é leproso. Quer que a sua imagem mude dentro da sua casa? Como o senhor é na rua, o senhor quer ser dentro de casa? O senhor vai ter que vai ter que cumprir a palavra do Senhor. Agora, eis um grande problema. Caminhamos para o final, para nós orarmos juntos sobre isso. É que ele, como comandante, provavelmente estava provido de armaduras. Um homem nesse grau de importância não vai estar ali desprotegido. Prova disso é que é um exército junto com ele. Tinha capacete, tinha espada, tinha escudo, tinha couraça, tinha cinturão. De acordo com as condições daquele tempo, uma armadura toda. E enquanto ele estava de armadura, ele era esse homem daqui para cima, ó. Mas quando ele tirava a armadura, ele era esse homem daqui para baixo, ó. Porém leproso. Então a armadura não só protegia a sua vida, mas preservava a sua reputação. Porque de armadura ninguém o tratava como leproso. Sabe por quê? Porque debaixo da sua armadura a sua lepra estava escondida. Sua maior fraqueza estava escondida atrás da sua maior força. Em outras palavras, uma vida de aparência. Uma vida de aparência. Então, se ele tira a armadura, sua reputação será questionada, porque ele vai se expor. Ô irmão, e é uma coisa difícil de a gente conseguir. A gente, não é vocês, é a gente. De reconhecer que a gente não sabe tudo, de que a gente falha, de que a gente de que é culpa nossa. Enquanto nós temos o próximo para culpar, por que assumir a culpa? Se der errado, culpe o próximo. É bom ter irmão mais novo, né? Se errar, a culpa é do humano. Se errar, a culpa é do humano. Então, se expor nesse momento irá revelar a sua maior deficiência. As pessoas vão descobrir que eu não sou tão bom assim quanto elas acham que eu sou. Eles vão descobrir que eu não sei tanto assim quanto eu digo que eu sei. Elas já sabem. Elas já sabem. Mas elas são gentil demais para te lembrar, te falar. Então assim, ei, elas estão disfarçando só para você não se sentir mal com as verdades que elas já sabem. Elas sabem que quando toca nesse assunto, você muda o comportamento. Então vamos fingir que tudo está bem, vamos fingir que tudo está dando certo, vamos acreditar assim, de forma fictícia, que você realmente é quem você fala que você é. Mas olha, elas sabem que não é.
E a culpa não é delas e nem sua. Sabe por quê, queridos? Porque a maior ilusão da vida é acreditar que eu sou super, que eu sei tudo, que eu posso tudo. E ainda cair na ilusão de pensar que eu estou abafando diante de Deus. Pastor Everton, chegou o cara. Irmão, ainda continuo comendo feijão, farinha, churrasco quando o Jim me convida. Não mudou nada. Me deram um título, bênção, me esforço para me manter nesse lugar. Mas ei, não conta para ninguém não. Não conta. De vez em quando eu erro feio. Aí eu vou para oração. Ai, Jesus, tem misericórdia. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Falhei. Disse, meu filho, eu nunca pedi para você ser perfeito. Quando eu te amei, você era cheio de defeito. Senhor, eu prefiro te perdoar do que te perder. Porque se eu não te perdoo, eu fico sem opção. Então eu te perdoo para não te perder. Você vai voltar para o lugar da onde você nunca devia ter saído. Qual é? O que a Bíblia diz: aperfeiçoamento dos santos. Gente, casa as duas palavras porque elas revelam uma ação. Aperfeiçoamento dos santos. Se é santo, por que tem que ser aperfeiçoado? Porque é santo não sendo perfeito. Já é santo, mas não é perfeito. É um santo que é imperfeito. Ou seja, somos nós, filhos de Deus, irmão. Somos nós, filhos de Deus. É santo. Ah, pastor, eu não sou não. Tenho dito para as pessoas. Pecador já não sou mais. Mas peco. Mas não sou pecador. Mas peco. Por que não é, pastor? Porque o sangue de Jesus já mudou a minha história. Então eu sou todos os dias um santo que luta contra um pecado, contra o pecado. Eu não sou um pecador que luta para ser santo. Eu sou um santo que luta contra o pecado. Como santo, lutando contra o pecado, como eu consigo vencer o pecado? Me submetendo a esse processo que a Bíblia diz de aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, todos os dias algo a mais está acontecendo na minha vida para que eu me torne exatamente aquilo que um dia Deus projetou para que eu seja. E esta obra só será completa no dia do arrebatamento, porque diz a Bíblia que o que é corruptível vai se transformar em incorruptível. Aí eu atingi a plenitude máxima daquilo que eu posso ser. Até lá, minha vida está em processo. Naamã, pode ficar de pé comigo para nós encerrarmos? Vem cá, meus irmãos, o Ministério Louvor. Naamã está com problemas gravíssimos. Por quê? Ele tira a armadura, ele revela quem ele é sem ela. Tudo o que ele é, ou tudo o que ele representa ser, está relacionado à armadura que ele está usando. E só há uma forma, irmão e irmã, de trazer milagre para esse setor da vida, da sua vida que você mais precisa, dentro desse aspecto. Naamã explica exatamente isso. Ele precisa se desarmar. Ele precisa se desarmar. É o que ele tem que fazer. Ele precisa se desarmar. Porque não vai dar para pular dentro do rio com toda aquela parafernália que ele está usando. Ele vai ter que se expor. Ele vai ter que dizer assim, ó: errei, tá? Tenho errado com você. Você pode me perdoar?
Você pode esquecer? Você pode me ajudar a melhorar? Isso é tão bonito, irmão, quando um diz para o outro dentro do casamento: ai, por quê? Você pode me ajudar a melhorar? Eu não percebo, eu faço, mas eu não percebo. Quando eu fizer, você me avisa? Mas fala com cuidado, tá bom? Mas me avisa. Ele vai ter que se desarmar. Por quê? Porque a armadura que ele está usando impede com que a palavra que foi liberada sobre a vida dele toque exatamente a lepra. A palavra precisa encontrar o lugar exato. Paga isso aqui para mim tudo agora. Paga aqui. Tudo. Obrigado. Essa também. Queridos, o momento mais difícil de toda a mensagem é a hora de tirar a armadura para pular no rio. A hora mais difícil da pregação é a hora que a gente tem que tirar a armadura para pular no rio. Gente de Deus, na hora de tirar a armadura para pular no rio, irmão de Deus, se eu for lá, as pessoas vão descobrir onde está minha lepra. O que eles vão pensar de mim? Um dia o irmão disse para mim assim: ô pastor, aquele jovem ali tem problema, né? Não, irmão, não tem não. Tem. Tem problema aquele jovem ali? Tem problema? Por quê? Todo culto ele é o primeiro a ir para frente para receber o apelo. E o irmão não vai? Não, eu quase nunca vou. Eu falei: não, irmão, quem tem problema é você, não é ele. Você tem um coração duro. Você não se inclina. Você não escuta a voz. Quem tem problema é você, querido. Ele não tem não. Ele não tem problema por quê? Porque ele tem um coração que se inclina. Ele facilmente se dobra à presença. Ele adere à palavra. Dever de casa. Talvez essa semana Deus te peça para você fazer algumas ligações para resolver alguns problemas. Talvez ainda hoje você precise pedir alguns perdões, hein? Reconhecer algumas falhas. Para quê? Para a palavra poder tocar nessa lepra aí, ó. Curar este mal. Feche os seus olhos um pouquinho. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Cada ave eu respiro, cada passo que eu caminho, tu sempre estás ali. Cada lágrima que choro, cada palavra que eu falo, tu sempre estás ali. Não há outro igual a ti, que me capturou com tão grande amor, que me ama igual a ti. Não há outro igual a ti, que me capturou com tão grande amor, que me ama igual a ti.
orar por pessoas essa noite. Eu preciso dizer que há águas que estão correndo aqui e o Senhor está te convidando para vir dar um mergulho que vai transformar a sua história. Pastor, pode? Eu vou fazer porque estou sendo movido pelo Espírito. Pastor, eu quero. Estas são águas que você não empurra pessoas, você apenas tem liberdade para pular nelas. Escute, enquanto as pessoas vêm, porque isso vai te ajudar em relação a essa decisão. O último fato: a lepra torna indolor, insensível ao tato ou ao contato no lugar afetado. Exemplo: aonde toca, aonde a lepra não se sente. O lugar afetado pela lepra se torna insensível, ou seja, só os outros conseguem identificar a lepra em você, você não. Aí diz assim: você é ignorante. Sou ignorante não. Por que você não percebeu que você é? Porque a lepra te tornou insensível. Os outros estão vendo ela ali, você não admite, porque você não sente. Então existem algumas frases, algumas coisas que nós ouvimos dos outros, por mais dura que seja, eu quero que você entenda. Considere, porque talvez seja verdade. Considere, porque talvez você precisa mudar a sua forma de trato. Aí depois do culto o irmão vem e diz assim: pastor, ora por mim, porque aquela palavra foi para mim. Irmão, eu não vou orar, a oração é agora. Posso orar por outras coisas. Não vai fazer que nem Naamã, vou mergulhar lá em casa. Eu vou mergulhar lá em casa. Não tem rio melhor lá na minha casa? Lá na tua casa eu sei que você tem um lugar de oração. Mas ele precisava tirar, naquela ocasião, se despir da sua armadura diante de todos. Por quê? Porque às vezes a exposição é a melhor ação para se estar em humildade à palavra do Senhor. Agora nós vamos cantar. Enquanto se alguém tiver que vir, vem. Senão nós vamos orar. Pode adorar. Não há outro igual a ti, que me capturou com tão grande amor, que me ame igual a ti. Não há outro igual a ti, capturou com tão grande amor, que me
Vamos mergulhar nas águas do Espírito. Rapakia masue remeneki andaraba suibe kamanarabakai. Yeshu irebiniandore que to esunaradai. Rabrastonebre contoya da sonachero. E elevando ribas te conte cai te conde riba labrandai. Yeshua. Senhor, essa é a noite em que nós nos dispomos e nos expomos para mergulharmos nas águas do Teu Espírito, nas águas transformadoras da Tua Palavra. Por isso, Pai, nos entregamos, nos dispomos ao que temos por Sua Palavra. Eis-nos aqui, Senhor. Vem e lava. Vem e remove, vem e muda, vem e transforma. Que a lepra saia, que a lepra saia, que a lepra saia, que a lepra saia, que a lepra saia do caráter, que a lepra saia da conduta, que a lepra saia do casamento, que a lepra saia da finança, que a lepra saia da alma, que a lepra saia da família, que a lepra saia dos filhos, que a lepra saia desse lar, que a lepra saia dessa vida, pelo poder do nome de Jesus. Que as águas transformadoras do Espírito agora tornem limpa, tornem limpo, tornem limpa, tornem limpo, pelo poder do nome de Jesus. Ser tocado agora pelo poder da palavra do Senhor, cujo qual você se submete, cujo qual você se entrega, cujo qual você se dispõe. Ser tocado pelo poder dessa palavra, ser tocado pelo poder dessa palavra. Eis que a tua esposa hoje recebe um marido melhor. Ei, marido, você recebe uma esposa melhor. Pais, vocês recebem filhos melhores. Filhos, vocês recebem pais melhores. Ser tocado pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Yerobanderiba shoyama amaye tu yamandora basui bedekaba.